estava folheando uma revista, de repente vi uma foto de um castelo diferente que foi feito no intuito de guardar uma espécie de museu de bazar, guardar peças importantes de toda a trajetória dos desbravadores. Senhor Fernando, eu observei aqui que era uma casa, uma residência sua, e de repente o senhor teve essa ideia de construir um castelo a partir da sua casa. Como surgiu essa ideia? É difícil de explicar assim em poucas palavras. Primeiro, eu morava aqui no térreo, a casa tinha 47 metros. Quando eu me mudei, eu morava no Tatuapé, a esposa engravidou. Enquanto eu deixei no hospital, eu vim pisar mudança e ela já chegou para essa casa. 47 metros, onde nós estamos conversando aqui era a cozinha, ali era a sala, os 2 quartos e banheiro, e aqui acabava a casa. E aí, na época, os desbravadores era somente para filho de adventistas. E eu tinha outra mentalidade, que deveria ser evangelística também. Mas havia uma resistência por parte dos pastores, que não concordavam com essa ideia. Então eu resolvi fundar um clube dentro de uma favela, e só eu e a esposa da igreja. O primeiro batismo batizou em 88. E porque o clube começou a ganhar tudo, inclusive concursos bíblicos, a pessoa não adventista ganhando concurso bíblico contra os adventistas. E aí foi aquele auê, e aí todos os clubes começaram a trazer as crianças de fora para dentro do clube e tal. E hoje todo mundo já faz isso. A infância da criança, ela sempre gosta de príncipe, princesa, quem é que já não lutou de espada com o cabo da vassoura? Então, faz um escudinho com qualquer coisa, papelão. De papelão. Aí eu falei, vou juntar essas duas coisas que a criança gosta. A era medieval e os desbravadores, fazer uma junção dessas duas coisas para cativar ainda mais as crianças. Então o objetivo do castelo ele foi sempre para aprimorar o desenvolvimento da criança, dos desbravadores. No andar de cima eu fiquei com um depósito para distribuição de material para desbravadores para o Brasil, para a África, França, assim por diante. E esse material o senhor recebe de alguma empresa? Não, o senhor fabrica peças aqui? Foi assim, até o ano de 77, todo o material de gravadores era de napa, triângulo, globinho, era napa. E se lavava a camisa, saía tinta, e ficava só aquele branco. E eu detestava aquilo. E eu morava na minha Tiradentes, de São Paulo, que é uma região de roupa militar, fabricante de lojistas de roupa militar, tudo bordado. Aí o que eu fiz? Eu peguei o meu uniforme, troquei todos os plásticos por tudo bordado. Aí, quando chegou num evento, que era uma feira de desbravadores, anos 77, lá no campo em piquenique do Iaê, o Zé Maria, que era da divisão, eu fui cercado por todos os diretores, eu quero, porque eu quero também igual. Eu fui fazendo. Chegou um momento que não conseguiam produzir a quantidade que vinha. Aí eu fui obrigado a comprar máquinas. Então, eu que era oficial do Exército, e naquele momento já estava reformado por acidente de serviço, já estava na área de laboratórios e produtos químicos, uma empresa alemã, Knoll, e eu fui obrigado a deixar a empresa para poder criar outra para produção de material, porque a procura foi até grande. E, então nós começamos, foi bastante difícil o começo, porque essas máquinas de bordar são muito caras, né? E nós começamos aqui a trabalhar com máquinas pequenas nesse primeiro andar. Máquinas importadas, né? São máquinas, essas primeiras, de uma cabeça, eram máquinas da Brother e da Tajima. Então, mas como não deu para produzir aqui, eu fui obrigado a transferir e comprar um galpão grande para lá comprar máquinas que vieram da China com 12 metros, a máquina tem 6 metros de comprimento por 20, tem 8 máquinas dessas, 1 quilômetro daqui, e produzem então o material. Mas referente ao castelo, então aqui o andar de cima ficou para depósito de distribuição para o Brasil todo, América do Sul,
3 andares. E no último andar aí eu vou criar uma área para o castelo medieval. Castelo medieval desbravadores. Lá fora tem um brasão de 3 metros de altura dos desbravadores, né? E ali está a história dos desbravadores. Eu comecei desbravadores em 1964. Estava uma boa caminhada. Tem muitos cursos de liderança pelo Brasil, inclusive na sua cidade, estive lá 2 vezes. Jacobina. O que me chamou a atenção que a ponte era grande, até comprida, mas o rio tinha 1 metro só de largura. Gostei muito de Jacobina, terra do ouro, né? E lá tivemos dando curso de liderança para desbravadores naquela região toda. E que uniu a Bahia. Foi um curso a nível de Bahia. Foi em Jacobina. Mas isso nós estamos falando de muitos anos atrás. Esses desbravadores aqui, pelo menos no estado de São Paulo, eles surgiram em que ano? Então, aqui se diz que em 1955 e 60, não, 1960, foi fundado um clube numa cidadezinha aqui do interior chamada Ribeirão Preto. E eu vou ingressar no movimento em 64 e começo a fundar clubes. Esteve ajudando a fundar clube lá em Capão Redondo, um clube chamado de Pioneiros. Depois eu comecei a fundar outros clubes aqui para a região, Igreja Central Paulistana, Mirandópolis, Americanópolis, década de 67, 68, Clube da Penha, Ponto de Rasa. Havia muito poucos líderes, então você tinha que se desdobrar para explicar o que era e treinar uma diretoria e lançar a igreja. A gente tinha muita dificuldade. Você chegava, tinha pastor que dizia assim para a gente: desbravadores, isso é do demônio. Então isso é coisa de Satanás. Então era difícil. Tinha pastor que queria expulsar você da igreja. Nessa década de 60, até 70, né? Então a dificuldade se tornava maior. Quando você reunia a comissão, apresentava o projeto e a comissão negava. Porque não havia ainda um histórico nas próprias associações do que era o movimento. Então ele vai crescer na década de 70 mesmo. Então, quando você adentra a década de 80, aí já todos os pastores já estão informados do que é o movimento, então a coisa começa a deslanchar. Mas no ano de 60, década de 60 e década de 70, inclusive o uniforme era verde escuro. Você viu lá no museu, todo de verde. Exatamente. Anos 50, anos 60. E até que depois teve que trocar. A trajetória. Teve que trocar por camisa verde musgo claro e uma calça verde musgo escuro. O exército mandou trocar. E alguns engraçadinhos começaram a viajar de graça nos ônibus. Entrava pela porta de trás, saía pela porta de trás e o cobrador não sabia se era exército, se não era, deixava. E é algo similar no desbravadores, o uniforme em si, ele se parece muito com o uniforme das Forças Armadas, do Exército. Naquela época, porque a cor do exército era verde. E o nosso era um tom de verde mais escuro, um pouquinho só, que o exército. E os cobradores de ônibus achavam que aquilo era do exército, então deixavam viajar de graça. Só que muita gente se aproveitou disso aí teve um corte e o exército mandou trocar o uniforme. Aí nós vemos o verde musgo e depois veio para o CAC, e no CAC vamos chegar ao que é hoje aí, o verde petróleo, CAC até 15 e depois branco mais 16.